bem-vindo ao nosso canal Teologia Aprenda Mais. Se inscreva no canal Teologia Aprenda Mais, deixe o seu like, compartilhe nossos vídeos, né? Entre na nossa playlist para apreciar, para curtir, para degustar de forma intelectual, de forma filosófica, de forma teológica os vídeos ao qual gravamos, ainda que seja vídeo foi gravado de forma sintética, sumária, né? Mas é uma provocação para que você possa analisar e se aprofundar em livros, em bibliotecas, né? E na construção do pensamento teológico para que possa ter uma boa apologia, uma boa defesa da fé cristã ao qual você professa. Então, dentro da história do cristianismo, estou gravando esse segundo vídeo, quero falar sobre a Palestina ao qual foram conquistados, a Palestina fora conquistada, né? Falamos de três povos que foram muito usados por Deus, né? Os gregos, falamos sobre os romanos, falamos sobre os judeus, esses três povos que serviram de berço na preparação do Messias, mas o Messias nasceu na Palestina, né? Na Judeia. E dentro da questão, quero falar assim sobre Roma conquistou a Grécia belicamente, pela espada, pela guerra. Mas a Grécia conquistou Roma pelo seu intelectualismo, pela filosofia, pelo seu grego clássico, culto. Então, esses dois impérios, eles se fundem. Onde que a maioria dos historiadores, a própria história coloca o mundo greco-romano, né? O mundo greco-romano. Roma é a senhora do mundo antigo. No ano 63, a Palestina fora conquistada pelo general romano Pompeu, né? Passando a ser província romana. Então, nessa época que Pompeu conquistou a Palestina, existia o chamado triunvirato, né? O triunvirato era Crasso, Júlio César e Pompeu. Se eu não me engano, eram esses três, né? E Pompeu. E Pompeu, no ano 63, marcha contra a Palestina e conquista a Palestina. A Palestina agora Israel passa a ser vassalo de Roma, né? Onde que vai ter os seus procuradores, como Pôncio Pilatos, vai servir de imposto, né? A mão de Roma vai cobrar imposto da Palestina e etc. Então, no ano 63 a.C., a Palestina, Israel passa a ser vassala de Roma. Durante esse período, a sofrida Palestina teve vários governadores, dentre os quais tem o famoso Herodes, o grande, né, Herodes o Magno, que viveu do ano 714 a 750. Por que eu estou colocando essa data? Estou colocando por causa do calendário romano. Roma foi fundada no ano 753. Pega esse como marco histórico, como ponto de partida para pensar o calendário. Roma foi fundada em 753. Herodes o Grande, ele é do ano 714 a 750. Que fomos colocar agora no calendário judaico, né? Ou então vamos colocar no calendário cristão, né? Que o calendário cristão já é do século 6, já depois de Cristo, do ano 526, a pedido de Justiniano I, né? Que é o imperador lá do Império de Constantinopla, né? Pedido para Dionísio o Pequeno, né? Que confeccionou o calendário cristão. Herodes o Grande, ele viveu do ano 37 ao ano 4, antes e depois de Cristo. No calendário romano, Juliano, que Roma foi fundada em 753, que tinha como ponto de partida Roma, né, para contar o tempo, as semanas e etc. Herodes o Grande é de 714 a 750. No calendário cristão, de 37 a 4, ao qual que ele faleceu, antes de Cristo. Data este onde é compreendido o nascimento de Jesus Cristo. Então Jesus, no nosso calendário cristão, ele nasceu no ano 5. Pega bem, Jesus nasceu, vou até tomar aqui para molhar aqui o radiador. Jesus nasceu no ano 5. Isso dentro do calendário cristão que nós colocamos tem 5 anos, né, de atraso, 5 ou 6 a 5 anos de atraso, ou de erro dentro do nosso calendário cristão. Então, precisamente, Jesus nasceu no ano 5, no ano 6, ano 5 antes de Cristo. Vamos colocar, arredondar aqui, no ano 5 antes de Cristo. No calendário romano, né, que tem Roma como fundação, que foi fundado em 753, isso é muito importante. Cristo nasceu no ano 749, lembra aí, Cristo nasceu no ano 749.
Herodes reinou na Palestina de 714 a 750, isso é dentro do calendário romano. Dentro do calendário cristão, Herodes o Grande, aquele que perseguiu as crianças, abaixo de 2 anos, ele reinou de 37 a 4 a.C., ele morre no ano 4. Jesus nasceu no ano 5, antes de Cristo, dentro do calendário cristão. Dentro do calendário romano, ele nasceu no ano 749 e Herodes morre no ano 750. Vamos analisar mais um pouco e pensar a problemática, né? É importante não confundir os 3 Herodes que governaram na época dos escritos do Novo Testamento. Vamos colocar primeiramente para conhecer quem é esse Herodes. Herodes, chamado o Grande, governou sobre toda a Palestina de 37 a 4 a.C. É aquele que apareceu em Mateus capítulo 2, versículo de 1 a 16, no nascimento de Jesus e no massacre das crianças inocentes. Foi ele que iniciou a construção do templo que existia na época de Jesus. Esse é o chamado Herodes o Grande, né? Herodes Magno. A palavra magno significa magno significa grande, né? Então nós temos um filho dele, Herodes, chamado Antipas, governou sobre a Galiléia de 4, depois da morte do pai, até o ano 39 depois de Cristo. Ele aparece em Lucas 23 e 7, por ocasião do julgamento de Jesus. Foi também o autor da morte de João Batista. Marcos capítulo 6, versículo 14 a 29. Outra questão, nós temos outro Herodes chamado Agripa, governou sobre toda a Palestina de 41 a 37 depois de Cristo. Ele aparece nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 12, versículo 1 e 20, mandou matar o apóstolo Tiago, irmão de João, filho de Salomé. Isso está registrado em Atos capítulo 12, versículo 2. Outra questão importante também para nós analisarmos essa questão do tempo. Jesus nasceu no período que César Augusto era o imperador. A palavra Augusto significa sublime. A palavra Augusto foi um título que... o nome do cara se chamava Octávio. Né? Otávio, né? Octávio, né? Por causa do ser Octávio, né? Então, Otávio, que era sobrinho de Júlio César, recebeu esse título do Império. Depois que ele massacra, né, detona Marco Antônio, né, na batalha, e se torna um imperador romano. E o Senado romano vai dar o título para ele de Augusto, sublime. Mas também Otávio recebe o nome de César Augusto, né? Quando fala César Augusto Otávio, mas o nome dele é Otávio, né? Octávio. Então César significa senhor, já vem já de Júlio César, o seu tio, e etc. E Augusto é o título que o Senado conferiu. Então, só para analisarmos o Império Romano foi fundado em 753, tem aquela lenda misteriosa, né? Aquela lenda misteriosa de Rômulo e Rêmulo, né? Que foram abandonados e misteriosamente foram alimentadas por uma loba. A loba foi lá, alimentou eles, amamentou eles, eles cresceram e se tornaram 2 gigantes, né? E Roma foi fundada sobre uma colina de uma pequena cidade, um pequeno vilarejo, se tornou uma grande metrópole, se tornou um grande império. Então a gente pode dividir o Império Romano em 3 períodos. Primeiramente nós temos no Império Romano a monarquia, depois da monarquia nós temos o período republicano e depois do período republicano nós temos o período imperial. Dentro das suas estruturas políticas, estruturas sociais, tem um Senado, dentro da lei, dentro das estradas, dentro da Pax, dentro do poderio bélico que Roma tinha, dentro das estratégias, metodologia de guerra e etc. Roma se torna a senhora do mundo de então. Com as grandes construções, o Coliseu, né, os imperadores, a história, o calendário, esse mundo greco-romano que se funde na Grécia, que se funde em Roma, né, que se torna o mundo greco-romano, o mundo poderio. Então, Jesus nasce na época de César Augusto, de Otávio, né, que reinou do ano 30, né, foi o imperador do ano 30 a.C. até o ano 14 depois de Cristo. Quando Jesus nasceu, o Império Romano dominava o mundo. Era a senhora do mundo antigo. Os romanos datavam seus acontecimentos tomando por base a fundação de Roma em 753. Isso é muito importante, presta atenção. Os romanos datavam
os seus acontecimentos, tomando por base a fundação de Roma em 753 a.C. Está dentro da história antiga. Lembra a história antiga? Começa com a invenção da escrita em 3500 e vem até o ano de 476 com a queda da parte do Império Romano Ocidental. Então, Roma foi fundada em 753. Memorize essa data. Para os romanos, esse ano era o A, o C. São três palavras latinas: anno urbis coditae, que significa o ano em que a cidade foi fundada. Em que ano a cidade foi fundada? Em 753 a.C. A era romana começa, pois, no ano 1. O ano 1 do Anno Urbi Coditae, o ano em que a cidade foi fundada, em 753 a.C. Outra questão aqui, erro no calendário cristão. Isso se difunde, muito fala sobre essa questão, erro no calendário cristão. Erro no calendário cristão. O imperador romano do Oriente, Justiniano I, em 526 d.C., decidiu organizar um calendário original partindo do ano do nascimento de Jesus. A tarefa foi entregue ao abade Dioniso Exíguo, Dioniso ou pequeno, exíguo significa pequeno, né? Que viveu do ano 470 ao ano 544 d.C., o qual fixou o ano 1 d.C., isto é, o ano 1 da era cristã como sendo o ano de 753, que é o ano da fundação de Roma. Ou seja, foi 25 de dezembro de 753, o ano do nascimento de Jesus. Preste atenção, ele colocou 25 de dezembro de 753, o ano 0, o ano do nascimento de Jesus. 25 de dezembro do ano 0 ou do ano 1. Ele arredonda para o ano 0 ou para o ano 1. Dioniso o Pequeno cometeu um erro de cálculo, como mais tarde ficou comprovado. Vamos colocar novamente. Dioniso o Pequeno cometeu um erro de cálculo, como mais tarde ficou comprovado. Eu quero falar sobre um pouquinho da biografia de Dioniso. Dioniso era um teólogo, né? Era um grande pensador, era um erudito, né? Ele conhecia sobre calendários, conhecia sobre história, era um geógrafo, né? Era um grande erudito nos saberes da época, na ciência da época, não era qualquer um. Era uma pessoa preparada para a confecção, para a escrita, para a construção desse calendário. Mas ele cometeu um erro de cálculo, né? Cometeu um erro de cálculo, como mais tarde ficou comprovado. Outra questão também, Dioniso o Pequeno deveria ter fixado o ano 1 5 anos antes, isto é, em 749, e não 753, que é o ano da fundação de Roma. Seu erro de cálculo tem um atraso de 5 anos na ficção do ano 1 da era cristã. Uma vez concluído esse calendário, o mesmo passou a ser adotado em todo o mundo onde quer que o cristianismo se propagasse. Então, foi com esse atraso de 5 anos. Vamos analisar por que o absurdo e por que o atraso, aonde que tem esse atraso. Vamos lá. Seria um absurdo se não houvesse explicação. Seria um absurdo. Porém, nossos livros declaram o fato do erro, mas não explicam. Está registrado no livro de Mateus, capítulo 2, que Herodes Magno, né, Herodes o Grande, aquele Herodes lá, volta um pouquinho no vídeo atrás, entendeu? Herodes Grande, o Herodes o Magno, o Grande, morreu depois do nascimento de Jesus. Então, o historiador judeu Flávio José, em Antiguidade Judaica, registra que Herodes o Grande morreu em 750. Vamos lá, Flávio Joséfo registrou que Herodes o Grande morreu em 750. O historiador judeu Flávio Joséfo, em Antiguidade Judaica, registra que Herodes o Grande morreu em 750, antes da fundação de Roma. Vamos analisar o calendário romano, calendário da era cristã, né? Calendário da era cristã. Então, dentro do calendário romano, no ano 749, foi o nascimento de Jesus. 749 foi o nascimento de Jesus. E no ano 750 foi a morte de Herodes o Grande, né? A morte de Herodes o Grande. E no ano 751
Depois vem o ano 752 e o ano 753, que aqui começa a era cristã do ano 1. Então, seria dessa maneira, né? Dentro do calendário cristão, aqui deveria ter começado a era cristã 5 anos, né? Não, vamos colocar. Aqui deveria ter começado a era cristã no ano 1, né? Depois de Cristo, ou seja, no ano 5, né? No ano 5, porque o Herodes morre, Cristo nasceu, vamos colocar, Cristo nasceu em 749. Herodes o Grande morreu em 750. Um ano depois da perseguição ao qual ele fez a Cristo, como está evangelizado, está registrado no Evangelho Sinótico de Mateus, capítulo 2, na visitação dos magos, ok? Então, ele nasceu no ano 749 do calendário romano. Herodes o Grande morreu no ano 750 do calendário romano. No calendário cristão, aqui deveria ter começado a era cristã. Então, Jesus nasceu no ano 5 e Herodes o Grande morreu em 750, que é o ano 4 depois de Cristo, tá? Depois de Cristo, ano de Cristo. Então ele reinou na Palestina de 37, Herodes o Grande, de 37 até 4. E Cristo nasceu de 37 até 4, que foi esse período de reinado de Herodes o Grande, no ano 5. Assim seria, a era cristã tinha que ter começado no ano 5. Então nós analisamos aqui o erro do calendário, conforme a questão de Flávio José, que a gente vai descobrir se foi depois, né? Em 753, aqui começou a era cristã. Em 753, porque ele coloca a data do ano 0 no ano 753, né? No ano 753. Então aqui começa a era cristã no ano 753, com um atraso de quase 5 anos, Então, Cristo nasceu, ou Jesus nasceu antes de Cristo, não, né? Então o ano 0 tinha que começar no ano 5, porque Herodes morreu no ano 4. E o calendário gregoriano, alguém tentou corrigir nesse erro aí de 5 anos. O calendário gregoriano, promulgado pelo Papa Gregório, né, em 24 de fevereiro de 1582, século XVI, ele tentou corrigir. Segue o ano solar, né? O nosso ano aqui, o nosso calendário é o calendário solar, com 365 dias, 5 horas, 49 minutos, dividido em 12 meses. De 4 em 4 anos é acrescentado um dia em fevereiro, chamado ano bissexto, que é a questão da correção, né? Então, vamos analisar aqui a questão seguinte. Lá o Papa João Paulo II também falou, vamos deixar do jeito que está, que não tem como corrigir algumas questões, mas nós sabemos o porquê do erro, como já foi ressaltado, né? Então, se a gente fosse tentar corrigir esse calendário, tentar corrigir algumas coisas, ia ter que mudar as festividades, as datas, os meses, os períodos e etc. Então vamos deixar do jeito que está e vamos trazer essa explicação como está nesse vídeo. Você pode se aprofundar mais ainda sobre a questão dentro da provocação e etc. Então, em história, um dos referenciais de marcação do tempo são os séculos, né? Século começa do ano 1 até o século 100, né? Ou até o ano 100, que é o século I. Outra questão assim, o ano 101 até 200 é o século II. Nos algarismos romanos, a esquerda diminui e a direita soma, né? Então nós temos aí o ano 4, o século IV, século V, século VI e a sigla AC, significante de Cristo, e DC significa depois de Cristo, só para a questão da memorização. Então, a biografia de Jesus é essa, o relato de vida, né? O nascimento de Jesus está registrado em Lucas 2:1. Herodes o Grande manda matar os meninos, esse está registrado os meninos de 2 anos abaixo, Mateus capítulo 2, versículo 11 e 16. A infância de Jesus é ocultada, e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria e graça de Deus, estava sobre ele. Está registrado em Lucas 2, 51 e 52. Aos 30 anos, Jesus inicia seu ministério público, né? O ministério público de Jesus foi de 3 anos, né? O ministério público de Jesus foi de 3 anos, como a gente sabe? Que ele começou o ministério em uma Páscoa, vai em outra Páscoa em Jerusalém, que é a segunda, e morre em uma Páscoa, que é a terceira Páscoa, para 3 anos de ministério. Está registrada a primeira Páscoa em João 2, João capítulo 6 e João capítulo 13, são as 3 Páscoas, para saber os 3 anos, 3 tempos de ministério de Jesus. A escolha dos 12 discípulos, Mateus 10:1, a crucificação de Jesus no ano 30 ou 33, né? 3 dias ressuscita dentre os mortos,
passa 40 dias com sua ainda pequena igreja, né, em Atos. Jesus Cristo realmente existiu? É aquela pergunta filosófica. A Bíblia é uma grande fonte que dá testemunho fidedigno sobre a história de Jesus e seu glorioso ministério. Mas existem fontes ou documentos extras bíblicos que dão testemunho acerca de Cristo histórico que viveu na terra de Israel. Na terra de Israel. As testemunhas que nós temos aqui são o quê? Cornélio Tácito, que viveu no ano 55 ao ano 120, né? Depois de Cristo. Historiador romano, escritor, escreveu por volta do ano 116 falando do incêndio de Roma, que aconteceu no ano 64, Tácito apresenta uma notícia exata sobre Jesus, embora curta. Um boato atribuído a Nero a ordem de pôr fogo na cidade de Roma. Então, para cortar o mal pela raiz, Nero imaginou culpar, entregar as torturas mais horríveis, homens detestáveis pelas suas façanhas, que o povo apelidava de cristão. Esse nome vem de Cristo, né, que sobre o reinado de Tibério foi condenado ao suplício pelo procurador Pôncio Pilatos, né? Pôncio Pilato. Essa seita perniciosa, reprimida a princípio, expandiu-se de novo, não somente na Judéia, onde tinha sua origem, mas na sua própria cidade de Roma, né? Então nós temos um testemunho aqui, temos o testemunho de Gaio Suetônio Tranquilo, né, historiador e biógrafo romano. Referindo-se ao reinado do imperador romano Cláudio, de 41 a 54, depois de Cristo, afirma que esse expulsou de Roma os judeus que, sob o impulso de Creston, forma grega equivalente a Cristo, se havia tornado causa frequência de tumulto. Vita Cláudio, né? Essa informação coincide com o relato de Atos, capítulo 18. Cláudio decretou que todos os judeus saíssem de Roma. Essa expulsão ocorreu por volta do ano 49 a 50, né? Suetônio, outro historiador, mal informado, julgava que Cristo estivesse em Roma, procurando as desordens. Os judeus foram expulsos de Roma por outros motivos. Outra questão, Plínio, o jovem, sobrinho neto de Plínio o Velho, de 61 a 144, governador romano da Bitínia, Ásia Menor, escreveu ao imperador Trajano no ano 112. Os cristãos estavam habituados a se reunir em dia determinado, antes do sol nascer, e cantar um cântico a Cristo, que eles tinham como Deus. Outra questão importante também, Flávio José, historiador judeu do ano 37 a 95. Por essa época apareceu Jesus, homem sábio, se é que há lugar para os chamarmos homem, porque ele realizou coisas maravilhosas, foi o mestre daqueles que recebem com júbilo a verdade. Arrastou muitos judeus e gregos, ele era o Cristo. Por denúncia dos príncipes da nação, Pilatos condenou-o ao suplício da cruz, mas os seus fiéis não renunciaram ao amor por ele, porque ao terceiro dia ele apareceu ressuscitado, como o anunciaram os divinos profetas, juntamente com 1000 outros prodígios a seu respeito. Alguns críticos, né, falando que isso aqui foi escrito não por um judeu, foi escrito por um cristão, mas isso tem que ser analisado, né? Ainda hoje subsiste o grupo que por sua causa recebe o nome de cristão, Antiguidade Judaica. Outra questão também, documento judaico. O Talmud dos judeus apresenta a passagem de referência a Jesus. O Talmud é uma coletânea de leis, comentários históricos dos rabinos judeus posteriores a Jesus. A importância desse documento está em que, embora esse se opunha a Jesus, não nega a sua existência. Embora procurasse interpretar a tradição cristã de maneira a ridicularizar, é claro que eles não teriam a preocupação de combater um personagem que fosse apenas um mito, né? Então é isso aí. Documento judaico do Talmud de Babilônia. Na véspera da Páscoa, surpreendera uma arte, Jesus de Nazaré. Durante 40 dias, um arauto, a frequência dele chamado merece lapidado, porque exerceu a magia, seduzindo Israel e levou à rebelião. Que tivesse algo para justificar, venha proferir. Nada, porém se encontrou que o justificasse, então suspenderam a arte, né, ou a crucificação dele em um madeiro, né. Outra questão, que documentos cristãos, os evangelhos narram com riqueza, né, os evangelhos sinóticos, joaninos, narram com riqueza de detalhes históricos, geográficos, políticos, religiosos, a terra da Palestina no tempo que Jesus nasceu. Os evangelistas não poderiam ter inventado tudo isso com tanta precisão, né? Mateus, Marcos fala dos partidos políticos, dos fariseus, herodianos, saduceus. Lucas, que não era apóstolo e nem judeus, fala dos imperadores, César Augusto, Tibério, cita os governadores da Palestina, Pôncio Pilatos, Herodes, Filipe, Lisane e outros pensadores como personagens como Anás e Caifás, que são personagens históricos, não é um mito. Todos são muito bem conhecidos na história universal. O apóstolo João cita detalhes do tempo e muitas outras coisas reais. Nada foi inventado, tudo isso foi comprovado pela história, né? Tudo isso foi comprovado pela história. Nós temos provas aqui cabais, históricas, acerca do nascimento de Cristo, quem foi Jesus. Então Jesus não é um mito. Jesus é um ser histórico. Ele é Deus. Ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, dentro da união hipostática. Verdadeiro homem, verdadeiro Deus. Shalom, até o próximo vídeo.